Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, professor de defesa pessoal, um servo cristão. Hoje eu queria comentar para vocês, muitas das vezes eu fico meio perguntando o que é ser cristão, principalmente com pessoas de sangue, né? Eu tive uma notícia, né, da bafo de uma pessoa que é próxima a mim, parente meu, que teve uma situação que ela ficou triste e se perguntou o que é ser cristão. Porque assim, duas pessoas são cristãs, só que ela ficou doente, na verdade ela tinha tomado um remédio, e um remédio controlado, ela era para tomar outro e acabou se enganando, e ficou com medo. Só que aquela pessoa, conversou com a pessoa, né, que era próximo dela, que era nosso parente, falou assim, olha, eu tomei tal remédio. A pessoa pegou e falou assim, beleza, eu vou para a igreja, sabe? E, e a pessoa depois teve que pedir ajuda para pessoas de fora. Aí ela acabou se internando, e a outra pessoa, né, desconfiou, mas desconfiou quando a pessoa já estava internada. Ficou internada acho que uns 2 dias. Aí eu fiquei assim, sem o que falar no momento, porque eu falei assim, pô, como é que eu vou dizer? Porque, tipo assim, para ser cristão, só para ir para a igreja, irmão. Que cristão é esse que só vai para a igreja? Quando um parente seu está passando necessidade, está próximo de você, não está longe, está próximo de você, e você tendo mais condição financeira para ajudar, você não ajuda, ou a pessoa está passando mal, igual esse caso, a moça estava passando mal, e um bendito cuji, vamos se dizer, falou que ia para a igreja e deixou a pessoa lá. Depois a pessoa teve que procurar uma pessoa que não era cristã para ajudar para ir para o hospital. Uma coisa que eu quero falar para vocês, primeiro a gente tem que cuidar daqueles que estão dentro de casa. Sabia disso? Quando Deus ele começou a me questionar a questão dos asiáticos, né, que são patriotas, são amorosos com as suas famílias, não que eles mostrem afetivamente isso, mas eles mostram com rigidez, honra, toda aquela coisa, e a gente aqui não faz, nem o mínimo. Eu fiquei pensando, como é que eu diria para uma irmã, né, irmã em Cristo, né, irmã também, assim, vamos dizer, poxa, fulano de tal poderia ter te levado ao médico, mas não te levou porque ele ia para a igreja. Aí tem muita inscrição e fala assim, Deus vai te curar. Mas você tinha capacidade de ajudar o irmão para ser curado e não fez. Que irmão que você é? Que amor que você está dizendo que você ama o seu parente? Você está dizendo para pessoas que estão próximas a você, que você diz que ama e não faz nada por elas. Imagine Deus que você nunca viu. Sabe? Como é que você vai dizer a Deus que você ama? Como é que você vai dizer para um outro pessoa que você ama ela se você nem ama dentro da sua casa, se você não faz nenhum mínimo de esforço? Porque primeiramente a gente tem que olhar nossos parentes, né? Deus me mostrou isso, né? Trabalhou com a minha personalidade para mim ver essa questão. Mas eu fico me perguntando, será que eu, naquela situação, uma pessoa para mim fala assim, tô doente, e eu não ter piedade, e não ter misericórdia num parente meu, do outro lado, que crente que eu sou. Eu vou te dar um caso disso, que como é que a gente deve ser um cristão. Não que nossa fé deve ser maior, se possível sim, mas se não, a gente tem que fazer desse jeito assim. Teve uma vez não,
eu tive gastrite. E a minha gastrite estava se transformando em úlcera. E para quem tem gastrite e para quase chegar em úlcera, sabe que não pode ficar muito tempo sem comer. E eu perdi minha carteira, né, de ônibus. E depois minha mãe teve que me dar um dinheiro emprestado, né, para mim pegar minha carteira lá, aquela coisa. E eu tinha um dinheiro que era dinheiro para me comer, né? Chegando lá, né, usei o dinheiro, aquela coisa, que aí só ia pegar minha carteira e usar a minha carteirinha de passe livre para passar no ônibus, aquela coisa, e o dinheiro para me comer, porque eu não poderia ficar sem comer. Aí acabou de uma pessoa chegar e falar assim, poxa, eu tô passando mal e eu preciso de comer, sabe? E eu olhei para ela e comecei a passar mal também, porque eu estava, depois de na verdade, eu tô resumindo, mas eu também passei mal, né? E estavam os dois passando mal. Aí eu falei assim, puxa, os dois tá passando mal, e como é que fica? Aí eu falei assim, poxa, mas eu vou fazer o seguinte, Deus, me cure, me restaura, porque infelizmente, muitas das vezes eu preciso de ficar horas sem comer. Eu falei assim, olha, eu vou pagar, na verdade, a comida para essa pessoa, para essa moça, esse homem, na verdade, e eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Eu paguei o lanche daquela pessoa, né? E fui para casa, né? Então, tipo assim, eu tô colocando na mente de vocês como é que deve ser um cristão. Não que você tem que fazer isso, você passando mal, fazendo isso. Mas se Deus tiver a oportunidade, te der a coragem de você fazer o que eu fiz, faça. Mas estou fazendo agora de coisas simples que você pode fazer, que você tendo um carro, uma moto ou alguma coisa, chamar um Uber ou qualquer coisa para uma outra pessoa ir para o hospital, você não fazer isso, você sendo ser humano, não é nem ser cristão, é ser humano, não ter compaixão, não ter misericórdia com aquela alma. Que tipo de pessoa é você? Principalmente que pessoa de sua própria família. Então eu me pergunto, você é um verdadeiro cristão? Você é um cristão dentro da igreja e fora da igreja também? Você tenta se discipular dentro da sua casa para você ser aquilo que você está lá dentro do púlpito, você ser na sua casa também? Você ser sei lá, vamos colocar uma coisa, você num bar, ou você num boate, ou qualquer outro tipo de lugar que pode ser horrendo, mas você continuar sendo a mesma pessoa, e não só sendo a mesma pessoa, mas tendo a mesma compaixão pelo seu parente, por uma pessoa que não é seu parente, tendo o mesmo amor. Porque ser cristão não é só quando você está no púlpito. Ser cristão é quando você está fora do púlpito, quando ninguém te olha e você ainda ser cristão. Quando José, né, a mulher de José tentou atacar José, José poderia ter pegado a mulher de Potifar. Só que ele falou assim, olha, não posso, isso é errado diante do meu Senhor e diante de Deus. E correu e foi rasgado as suas vestes. Ele foi crente, cristão, até mesmo quando seu chefe não estava, né? Naquele momento, Potifar não estava, só estava a mulher de Potifar. E esse mesmo ele foi crente, foi cristão, até mesmo quando ninguém estava olhando, ele ainda foi ser cristão. Foi julgado por ser cristão, né? Justamente. E você? Será que quando as pessoas não estão olhando você é cristão? Ou só quando as pessoas te olham, você é cristão? Quando as pessoas te olham, você vai trazer piedade, misericórdia e compaixão.
Não seja cristão só dentro da igreja, seja cristão fora da igreja, em qualquer lugar que você estiver. Seja um cristão autêntico, genuíno e amoroso com o seu próximo, amoroso com a piedade, o sofrimento do seu parente, ou aquele que não é parente, sofrimento daqueles que estão doentes, qualquer tipo de doença, seja ela psíquica, né, de mental, né, ou qualquer outra doença física. Porque quando você é cristão, quando você é genuíno, você é crente fora da igreja e dentro da igreja e continua sempre tentando a mudança para um aspecto mais genuíno de ser um cristão genuíno, autêntico, segundo a palavra de Deus. E era isso que eu queria deixar para vocês. Amém? Vamos ser autênticos, genuínos. Vamos cuidar dos nossos parentes, amar os nossos parentes e cuidar deles, porque Deus nos permitiu para que cuidemos dos nossos parentes. Porque ao mesmo tempo que a gente cuida dos nossos parentes, Deus cuida da gente também. Amém?